servir ao Senhor, não importa aquilo que tem. É o maior triunfo de Deus para toda a humanidade, porque pela cruz queremos enquadrar nas bênçãos de Deus. Nós precisamos abraçar a Deus como Ele é e amar os seus mandamentos. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, e quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia que a arca de Deus havia sido tomada, e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que o ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu, nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode, e disse: a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada, e por causa da morte do seu sogro e de seu marido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Amém? Podeis sentar, meus irmãos. O nosso tema desta noite é: a glória se foi. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 fios. E ela não coloca nenhum manto de santidade ou de escusa sobre os erros, os defeitos, as caídas e recaídas de todos aqueles que ela aborda. Por mais que seja alguém que andou tão próximo de Deus, mas ela não exclui o fato dos erros que porventura esta pessoa tenha praticado. Ela não cobre os defeitos e as falhas. E nós temos diante de nós um texto bastante interessante, de um momento crucial para a nação de Israel. E a nação de Israel era o povo escolhido por Deus. De dentre todas as nações do planeta, Deus apenas voltou-se para uma e as tomou como sua propriedade. Fez promessas e pactos àquela nação. Os conduziu, e assim como uma mãe que carrega o seu filho no braço, Deus fez isso com o povo de Israel. E mesmo assim, Deus não coloca panos quentes nas falhas e defeito do seu povo. Deus é um pai, e como exemplo para todos nós fica que nós não devemos colocar escusas sobre os defeitos dos nossos filhos. Para o pai, o filho nunca tem defeito. Para a mãe, o filho nunca tem defeito. Mas Deus não trata assim.
Deus trata da forma como deve ser tratada. Para Deus, quando erra, é erro. Quando acerta, é acerto. Deus não toma o culpado por inocente e nem o inocente por culpado. É por isso que Ele é Deus. E é por isso que Ele é justo. E é por isso que Ele é digno de louvor e adoração. Por isso. O povo entrou na terra que Deus havia prometido. O tempo passou. E esta época da leitura que nós fizemos aqui é a época dos juízes. E naqueles dias, o juiz que estava sobre Israel era o próprio sumo sacerdote ali. Ele julgava o povo conforme a lei. Mas a situação era tão delicada que o próprio juiz havia se perdido diante das demandas que o povo trazia a ele e que ele não tinha uma certa vara para medir as circunstâncias e determinar entre o certo e o errado. Israel era um povo que sempre estava em guerra. E as suas guerras era para se manter vivo, porque eles haviam conquistado a terra, mas ainda havia muitos povos que haviam permanecido na terra. E da mesma forma como eles estavam possuindo a terra, os residentes estavam lutando para permanecer. E dentre as nações, se levantou uma nação que se tornou o inimigo número 1 de Israel: os filisteus. Os filisteus tornou-se um povo terrivelmente disposto a defender a sua terra com toda a força e com todos os meios que eles poderiam ter. E naqueles dias, o povo de Israel não estava em condições de fazer frente a este tipo de inimigo, porque a vitória de Israel dependia do seu bom relacionamento com Deus. As vitórias de Israel dependiam de uma vida consagrada, dedicada e santificada ao próprio Deus. Não dependia da sua engenhosidade de guerrear. Não dependia da sua valentia. Não dependia da força dos seus soldados. Mas de um relacionamento correto. E esse relacionamento correto com Deus dava pela observância de sua palavra, de seus mandamentos e de seus decretos. E quando ele se distanciava desses princípios bíblicos, de mandamentos de Deus, eles sofriam reveses, eles sofriam dificuldades, os inimigos se tornavam fortes e eles se tornavam debilitados. Eles dependiam disso. E para nós crentes é da mesma forma. Para termos uma vida forte, para sermos levados a experimentar tudo aquilo como projeto de Deus para nossas vidas, não depende de nossa engenhosidade, nem da nossa cultura, nem dos nossos talentos. Depende única e exclusivamente de um bom relacionamento com Deus, em observar os seus mandamentos. E os mandamentos de Deus, eles não são pesados. Eu não posso acreditar nessas vitórias e nem nestas bênçãos que as pessoas propagam, dizendo tê-las, quando na verdade não tem um relacionamento coeso com a palavra. É impossível ter boas vitórias e grandes conquistas quando eu estou em rota de colisão com os mandamentos de Deus. Então não venha
com esse tipo de triunfalismo, para mim, que eu não vou tragar. Se não há santidade, não há presença de Deus. Se não há compromisso com a palavra, não há Deus entre o povo. E nesses dias que estamos vivendo, a igreja necessita, eu e você que somos igreja, necessitamos de santidade e de compromisso com a palavra para experimentar Deus andando no meio do nosso acampamento. Do contrário, teremos nome de que vive, mas na verdade não vivemos. Agora, meus irmãos, é um momento de crise crucial para o povo. E naqueles dias, eles perdem o objeto mais valoroso que eles tinham, que era a arca de Deus, a arca do concerto. Uma mesa de madeira, pouco maior do que este púlpito. Dentro dela havia 3 elementos: uma vasilha pequena com maná, a vara de Arão que havia florescido e as 2 tábuas dos mandamentos que foram entregues por Deus a Moisés no Monte Sinai. Estava dentro dela. A sua tampa era uma tampa com 2 querubins. Sobre aquela tampa, um querubim olhava de frente ao outro. E sobre aqueles 2 querubins estava o que era conhecido como propiciatório. Era o objeto mais sagrado. Havia sido dado a Moisés por revelação de Deus lá no monte. E assim o fizeram. Esse objeto era o único que ocupava o lugar conhecido como Santo dos Santos dentro do tabernáculo. Era santíssimo aquele utensílio do santuário. Era o objeto mais sagrado que o povo tinha. Tanto é que, com a invasão dos babilônicos, no ano 586 a.C., quando o exército da Babilônia invade, esta arca desaparece. Ninguém sabe, nem Indiana Jones conseguiu encontrar a arca perdida. Anda procurando até hoje. Então, meus irmãos, ela desapareceu. Há muitas conjecturas da possibilidade, mas ninguém sabe o seu paradeiro. Era o objeto sagrado. E este povo perdeu o que era de mais sagrado que eles tinham. E quando você perde alguma coisa que é significativa para a tua vida, isso vai te fazer falta. Mas quando você perde algo que é imprescindível para a tua vida, é como perder a própria vida. O povo perde algo que é imprescindível, algo que não podia perder. A pergunta é: e por que perde? O que levou à perca? Para o povo, era o objeto da glória de Deus entre eles. Para o povo, era o símbolo da presença de Deus entre eles. Para o povo, era algo mais sagrado que poderia haver caminhando sobre o planeta: a arca de Deus. Eles perderam. É por isso que a nora de Eli, na hora de dar à luz, que a criança nasce e que ela está já se desvaindo, entrando no estado de óbito,
ela solta as últimas palavras. Icabode. Foi-se a glória. Icabode. Foi-se a glória. A palavra Icabode pode significar em duas vertentes. Primeiro, a glória de Deus. A glória de Deus. Ou a perda da glória de Deus. Este menino ia levar para sempre o nome de uma das maiores tragédias do povo de Deus. Todas as vezes que pronunciassem o seu nome, alguém ia lembrar do acontecimento. Por que se perde a glória de Deus? Por que a glória de Deus vai embora? Por que que a glória de Deus deixa a nação? Primeiro, porque eles confiaram no objeto e não no dono do objeto. A arca era apenas um símbolo. A arca não era Deus. Era o símbolo. Não Deus. Ela simbolizava a presença de Deus, a santidade de Deus, o pacto de Deus. Mas ela não era Deus. E quando eu confio nos símbolos, reside um grande problema. Porque o símbolo pode ser inanimado. O símbolo pode ser não ter força de expressão. Eles confiaram no símbolo. Na hora da guerra, eles vão para a batalha contra os filisteus e sofrem um revés. 4.000 soldados morrem. E quando eles notam que foram derrotados, eles mandam até a cidade de Siló, ou Siloé, e dizem: trazem-nos a arca. E quando a arca chega no acampamento, eles começam a bradar de júbilo, ao ponto de que lá do outro lado da montanha, aonde estava o acampamento dos filisteus, o vozerio chegou. E os filisteus disseram: sede homens, ó filisteus, porque os deuses desceram no acampamento. Vamos nos esforçar. Hoje o que tem mais gente é se alegrando com símbolos, apegados a símbolos, e muitas vezes até acendendo velas para símbolos. Símbolos não pode vencer inimigos. Símbolos não pode conduzir ninguém a certo grau de felicidade ou de conquistas. Simbologia. Quando confiamos no símbolo e não no dono do símbolo, podemos ter um grande problema. Na época do profeta Jeremias, que o exército de Nabucodonosor havia sitiado a cidade de Jerusalém, o povo chegava na porta e dizia: templo de Deus, templo de Deus, templo de Deus. Como que dizendo: nós temos o templo.
Nós temos o templo. Nós temos o templo. Eles não vão poder atacar. Eles não poderão destruir. Meus queridos irmãos, por mais que é importante o lugar da adoração, mas o que reveste de importância o lugar da adoração é se o Deus que é adorado está nesse lugar. E se os adoradores do Deus do lugar verdadeiramente o adoram em espírito e em verdade. E Nabucodonosor entrou e destruiu a cidade. Eles tinham símbolo. Eles tinham símbolo. E confiaram no símbolo. Por que que a glória foi embora? Porque quando nós confiamos no símbolo, nós começamos a adorar coisas, objetos. Hoje nós vivemos um evangelho que é uma mistura entre evangelho e macumba. É uma simbologia que não tem fim. Eu não esqueço de um irmão que comprou um parzinho de meia. Aquele par que tinha aqueles dizeres: "Se tu, uma bênção", e dormia com o par de meia, andava com o par de meia. A única bênção que ele tinha era o par de meia, porque ele mesmo era uma tribulação. O que tem mais de gente hoje envolvido com essa macumba evangélica, com essa miséria que tem invadido os arraiais dos santos. E as pessoas estão dizendo: não, maravilha, maravilha. Você já possui a sua? Você já comprou o seu? Símbolo. Eu estava em Lorena, e o irmão de uma igreja em Lorena me disse: "Pastor, tem uma igreja aí que vai dar 7 voltas em volta de uma certa igreja. Vai dar 7 voltas. Diz que é para cair as muralhas de Jericó." Era uma igreja que vivia de campanha. Era campanha para tudo quanto é coisa. Chave do apartamento, campanha da chave da casa, campanha das portas abertas, outras da porta fechada. Era campanha de todo quanto era lado. E esse irmão disse: "Eu não sei por que eles não fazem a campanha dos 7 mergulhos na fornalha." Hoje nós estamos vivendo isso. Hoje nós estamos vivendo isso. O túnel dos 70 apóstolos. Esses dias atrás eu estava vendo um vídeo em que uma personagem tirava o sapato, colocava, a pessoa dava um beijo, porque era o beijo da bênção. Dava um beijo no pé do sujeito, jogava R$100 do outro lado, e estava tudo certo. E havia uma fila, irmãos. E havia uma fila enorme, parecia aquelas filas antigas do INSS. Cada um para beijar. E o que me doeu a alma foi que perguntaram a um abestado lá: "Você é da onde?" "Eu sou da Assembleia de Deus." Eu fiquei doido, irmãos. "E o que você veio fazer aqui?" "Eu vim também dar um beijo aqui no pé." Irmão, se for para beijar pé, eu já vou tirar o sapato. Se beija pé, cada beijo é um senhão. Tá aqui, meu irmão. E eu vou passar até um perfume, por favor. Mas deixa dessa tonteria, dessa bobagem. Isso não é evangelho. Isso é macumba. Isso é engano. O evangelho verdadeiro
é aquele que disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aleluia! Aleluia! E não se assustem, porque daqui para frente a coisa vai ficar pior. Daqui para frente, o que vai aparecer símbolo. Quando é que a glória se vai? Ou por que a glória se foi? Segundo, quando tratamos levianamente as coisas de Deus. O que é tratar com levianidade as coisas de Deus? É tratar desrespeitosamente. E eu estou feliz porque nós estamos pela internet. E eu quero deixar um recado aqui agora, quentinho. Esse pessoal que vive mandando áudio, falando em línguas estranhas, com chocarrice, Deus vai te colocar na cadeira do juízo. Mas não para julgar, mas para ser julgado. E tem um pessoal aí usando dons de língua, em brincadeira, em chocarrice, conta piada e fala em línguas, dizem bobagem e fala em línguas. Meu querido irmão, igreja, aonde é que nós vamos parar? Nós não podemos usar com leviandade as coisas sagradas. Deus é santo. Deus é santo. Aleluia. Eles acharam que levando a arca lá, bom, a arca foi, mas Deus não foi. A arca chegou lá, mas Deus não chegou. A arca não podia sair do tabernáculo. Eles acharam é um objeto mesmo. A gente pode fazer o quê? O que quiser. Se der vontade, levamos para o campo de batalha. Se der vontade, damos uma voltinha para passear. Tem tanta gente brincando com tanta coisa, irmão. Eu estou ficando indignado. Acho que eu estou ficando velho para ficar neste mundo. Já não estou aguentando mais. Mas a situação é essa. Há alguns lugares em que você entra e o pessoal diz louvorzão. Sabe o que é o louvorzão deles? Umas meninas com uma saia que não dá um palmo, saltando e pulando e dizendo que está louvando a Deus. Só está faltando dançar a música da boquinha da garrafa dentro da igreja. E o pessoal disse: isso é que é Pentecoste. O que é isso, irmão? Isso é blasfêmia. Isso não é lugar para fazer espetáculo. O Deus da casa é santo. O povo de Deus é santo. Oh, tomamos uma atitude de santidade. Não devemos tomar as coisas de Deus levianamente. Uma brincadeira. Um pessoal pregando para fazer sucesso. E aqui vamos pegar os pregadores. E aqui tem vários deles. Pregando para agradar homem. Para massagear ego. Sujeito mesquinho, pecador. Adúltero, mentiroso. E as pessoas estão passando a mão sobre a cabeça. Meu querido irmão, o nosso compromisso não é pregar para fazer sucesso. O nosso compromisso é pregar a palavra de Deus e dizer: assim diz o Senhor. Goste ou não goste. Porque esta palavra, ela corta para lá, mas ela corta para cá também. São homens levianos que vende, que mercantiliza a palavra.
Hoje você já não pode mais convidar ninguém para vir pregar num culto seu. Antes de falar qualquer coisa, o camarada já pergunta: dá para o senhor pagar 5.000 reais? Falei: mas meu filho, a minha Bíblia diz: de graça recebeste, de graça dai. Ele: mas o que é isso, pastor? Eu tenho gastos. Quando pregação vira meio de vida, quando louvores, cantores viram meio de vida, isso não é adoração a Deus, irmão. Se eu estou preocupado em vender o meu CD, vender a minha agenda, Deus vai ter que pedir desculpa para Pedro e João? Porque quando eles chegaram na Porta Formosa, aqueles apóstolos estavam duro. O mendigo olhou e disse: eles quase pegaram o que o mendigo tinha. A situação estava difícil, irmãos. Não temos ouro e não temos prata. Mas hoje a coisa está mudada. Mas a culpa disso sou eu sou o culpado. Eu sou o culpado. Eu, pastor. Porque se eu não dou o púlpito da igreja para essa gente pregar, eles morrerão de fome. Eles morrerão de fome. Nós, pastores, somos os culpados. Se não colocamos essa gente no púlpito de nossas igrejas para cantar, eles morrem de fome. E muitas vezes a gente deixa, irmãos, de prestigiar um irmão e uma irmã que canta e que prega da igreja, para trazer alguém lá de fora, com uma vida torta, com 3 ou 4 matrimônios, com 5 ou 6 amantes, e colocamos o nosso púlpito para pregar. E sabe o que? Ainda pagamos um cachê enorme para eles. Por que isso? Porque nós ainda não entendemos que quem faz a obra é Deus. E Ele usa quem Ele quer, como Ele quer e quando Ele quer. Aleluia! Oh, glória a Deus! Quando tratamos as coisas do Senhor com leviandade, as coisas de Deus é sagrada. As coisas de Deus são santas. Terceiro, quando homens ímpios são colocados em posto de comando, a glória vai embora. Spurgeon disse: haverá um tempo que serão palhaços entretendo os lobos nas igrejas. Nós não temos mais uma palavra de compromisso? Venha como está, fica como está. Não tem problema algum. Vocês se lembram daquela história da jovem da igreja que chegou para o pastor e disse: pastor, eu quero ser crente. E o pastor disse: glória a Deus, minha filha. E ela disse: mas pastor, eu posso ser crente usando mini saia? O pastor disse: claro que você pode, não tem problema algum. Ele disse: maravilha, pastor, vou ser crente dessa igreja. Pastor, mas tem outro problema, mais um, minha filha. Qual é? Eu posso ser crente e todos os sábados ir para uma balada? O pastor disse: claro que você pode. Maravilha, pastor, esta é a igreja que eu estava procurando. Tem mais um probleminha. Qual é, minha filha? Pastor, eu posso ser crente e ter 3 namorados? Claro, minha filha, você pode, não tem problema algum. Ele disse: pastor, esta é a igreja que eu estava procurando.
Aí o pastor olhou para ela: terminou? Terminei, pastor, agora sim. Então, minha filha, agora sou eu que vou falar. Você pode ser crente aqui da igreja usando essas quase que eu digo minifalda, essas mini saia que você está querendo usar. Você pode ser crente aqui da igreja, indo para a balada todo sábado. Você pode ser crente da igreja tendo 3 namorados. A única coisa que você não pode, qual é, pastor? Não, essa você não pode. Qual é, pastor? Entrar no céu. Aqui dentro você pode, mas ali, aleluia, tem muita gente que vai ter surpresa, tem muita gente que vai decepcionar, e vão dizer: não me disseram que o lugar era tão quente aqui na eternidade. Pois é. Não, mas pastor, assim o senhor vai espantar as pessoas. Alguém disse para mim: pastor, o senhor está pregando muito duro. Eu falei: vai piorar. Porque toda vez que eu oro pedindo uma palavra do Senhor, uma palavra que eles ficam felizes, que eles dêem glória a Deus e aleluia. E aí vem borracha, meu irmão, aí vem bordoada. Aí eu falo: meu Deus, por que isso? É tempo, meu irmão, de que eu e você coloquemos nossa vida em ordem, nossa casa em ordem, porque Jesus breve voltará para buscar os seus. Homens ímpios colocados em posto de comando, em lugares sagrados. Gente que não tem temor de Deus e que estão na frente dirigindo a igreja. Vive uma vida mais ímpia, mais desregrada, uma vida de pecado, e dizem: somos pastores de igreja. É uma vergonha. Isso é Boris Casoy. Isso é uma vergonha. Porque quando o profano estiver no lugar santo, é que a sociedade já não tem mais jeito. Mas nós obreiros, temos a responsabilidade de zelar, primeiro por nossas vidas, e pela igreja, a quem o Senhor nos constituiu como obreiros. Um dia nós vamos sentar na eternidade ao lado dele, e ele vai perguntar: o que foi que você fez? Como foi que você ensinou? Como foi que você viveu? Meu irmão e irmã, por favor, você pode até me levar a mal nesta noite, mas eu preciso te dizer essa verdade. Você pode não gostar de mim, e daí não vai mudar nada, mas eu estou me esforçando para te dizer para você que o caminho da vida eterna é estreito, a porta é apertada, e com renúncia, e com sacrifício, e com dedicação é que se entra lá. Aleluia. Quando os homens ímpios, e quem eram estes ímpios? Ofine e Finéias. Quem eram esses camaradas? Eram os adúlteros da porta do templo. Eles se prostituíam com as mulheres ali, na porta do tabernáculo. E o pai? O pai era aquele pastor, né? Madeira só para o filho dos outros. Para os filhos dele, uma madeira. As nossas igrejas estão cheias disso. Nós temos uma medida para os filhos dos irmãos, mas para os nossos filhos é um angelito. És um angelito. És uma cosita linda, hermano. O pai era isso. Um barrigudo, comilão, que
que vivia sentado numa cadeira e cantando: eu quero trabalhar. Eu estou até ouvindo. E os filhos fazendo a miséria. E na hora da batalha, quem aparece no campo da batalha levando a arca? Aqueles dois que Deus disse: vou matá-los. Deus disse: eu vou matar aqueles dois. Deus já tinha dado um exemplo para dois filhos de Arão, quando eles entraram no sagrado com fogo estranho. Eles foram tratar as coisas de Deus como qualquer coisa, e Deus os fulminou ali. A Bíblia está cheia de exemplo. Não devemos brincar com Deus. Devemos viver uma vida de reverência, de temor. Sabemos que Deus é Deus, e a hora que Ele quer, Ele faz. E quando aqueles dois apareceram lá com a arca, Deus falou: é aqui que eu vou pegar vocês. É aqui que eu vou pegar vocês. Não se assuste, meus irmãos. Hoje está muito fácil o meio de comunicação. Não se assuste quando vocês abrirem aí o Face inútil. Ou o Zap, está aquela imagem: pastor é fulminado e morto no púlpito. Não se assuste com isso. Porque eu ainda acredito que há um povo que ora. Eu acredito que ainda é um povo que clama. Eu acredito que ainda há alguém que se levanta de manhã e diz: Deus, por favor, Deus, por favor, faça alguma coisa. Por favor, Deus, entra com alguma maneira nova. Não é possível, meu irmão. E se tem que começar pelo altar. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Tem que começar. Ministério não é conchavo de políticos. Ministério não é barganha de presentes. Ministério não é o nome do bolso do colete. Ministério é aquele a quem Deus chama. Andarabagamanai, chorevia kamanai. Ministério é para aqueles que Deus olha do céu e diz: vem para cá. Não é lugar de ímpio no ministério. Não é lugar de homens que não têm compromisso com esta palavra no ministério. Não é lugar para essa gente. O ministério é lugar para homens que andam de joelho, homens que choram, homens que amam a palavra, homens que dão a sua vida por ela e que diz ao povo: endireitamos o nosso caminho e voltemos ao Senhor. Para este é ministério. Nós precisamos banir estes ímpios do ministério. Nós precisamos jogar essa gente para o lado de fora. Por quê? Porque o Espírito Santo está indo embora, meu irmão. A glória foi embora lá de Israel. E o Espírito Santo está indo embora de muitas igrejas. O Espírito Santo já não opera mais no meio do povo. Nós já não sentimos mais a sua presença. Nós já não vemos Ele se manifestar no nosso meio. Por quê?
Porque nós temos colocado ímpios atrás de nossos púlpitos para ensinar o quê? Orgia, desgraça, e tem acarretado ao povo isso. Ainda que eu seja uma voz que clama no deserto, mas esta noite eu estou clamando, eu estou com o coração na boca, da ponta da língua, para dizer que é momento do Espírito Santo vir e operar no meio do povo e fazer a sua obra. É tempo de consertar-nos, é tempo de mudar o nosso foco, é tempo de mudar a nossa vida, é tempo de voltar novamente para a palavra, é tempo de voltar novamente a clamar, a buscar de boca em terra, é tempo de colocar esse livro como o principal de nossas vidas, é tempo de santificar-nos. Por quê? Porque o Espírito Santo não pode ir embora de nossas vidas, o Espírito Santo não pode ir embora de nossas igrejas. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Foi colocado homens ímpios e Deus foi esquecido. Deus foi esquecido. Deus foi esquecido. Simplesmente foi esquecido, ignorado. Para que nos preocuparmos com Deus se nós já temos a arca? Para que nos preocuparmos com Deus se nós somos a Assembleia de Deus? Para que nos preocuparmos com Deus se a nossa situação está melhor? Para que nos preocuparmos? Deus ainda é Deus nessa igreja. Deus é Senhor entre nós. Aqui é lugar dele. A nossa vida é dele. O nosso coração é dele. Os nossos passos são passos firmados por ele. E se a tua vida é dele, levante agora a tua mão e dê um brado de glória a ele. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. A maior riqueza que nós temos, meus irmãos, depois da nossa salvação, é o Espírito Santo morando em nossas vidas. Mas Ele vai permanecer conosco enquanto nós dissermos a Ele que Ele é bem-vindo. Enquanto fizermos a Ele um lugar propício para a sua habitação. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito? Ele ainda habita em nós. Ele ainda habita em nós. Oh, aleluia. Por que a glória foi embora? Por que a glória foi embora? O Espírito de Deus não fica onde está o ímpio. Ninguém detém. É obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar este ardor. Ninguém detém. É obra santa. Esta causa é do Senhor.
Aleluia. Qual foi o resultado quando a glória foi embora? 34.000 soldados foram mortos. Eles gritaram, pularam, fizeram o louvorzão lá em volta da arca. E quando partiram para a peleja, na primeira batalha antes da chegada da arca, 4.000. Na segunda, 30.000. E aqueles dois angelitos de Eli cortaram-lhe os pescoços. Tomaram a arca, o maior troféu. $34.000 mortos, 34.000 viúvas, mais de 80.000 órfãos de pai. Quando a glória vai, a morte vem. No livro do profeta Ezequiel, quando a glória deixou o templo, Nabucodonosor invadiu a cidade. Qual foi o resultado? Perca do objeto mais sagrado, a arca. Irmão, se nós não cuidar daquilo que Deus nos deu, o Espírito Santo não é propriedade da Assembleia de Deus, não, irmãos. Ou você pensa que o Espírito Santo está vestido com o uniforme do círculo de oração? Ou você está pensando que ele usa paletó e gravata? É obreiro da Assembleia de Deus? Tem credencial e tudo? Não, irmão. O Espírito Santo não é propriedade da Assembleia de Deus. Se a gente não valorizá-lo, ele vai buscar outro povo. Israel não valorizou a Deus, Deus colocou a gente no lugar deles. Se a gente desvalorizar o Espírito Santo, ele sabe onde encontrar a gente. Pode ser aquela congregação pequenininha lá da ponta da rua. Se você não caprichar no seu zelo e cuidado, ele vai para lá. Aí você diz, mas o que é que eles têm aqui? Eles têm o Espírito que nós perdemos. Qual foi o resultado? A destruição da cidade. Siló foi destruída pelo exército dos filisteus. Se a glória de Deus for, irmão, acabou. Quantas e quantas e quantas denominações subiram como palmeira e desceram como coco? Quantas? Quantas denominações que outrora foram verdadeiras agências de Deus sobre a terra, e hoje só tem a placa. Se a gente não cuidar, nós vamos caminhar na mesma direção. Mas eu acredito que haverá um grupo que vai segurar a bandeira ensanguentada do Evangelho. Eu acredito. Pode que não seja 1000, mas pode ser 100. Pode ser que não seja 100, mas pode ser 10. Pode ser que não seja 10, mas pode ser 5. Pode ser que não seja 5, mas que seja 2. Eles vão segurar. Oh, a tocha não vai apagar.
O fogo do altar não vai extinguir, porque ainda vai ter gente trazendo lenha, vai ter gente ainda dizendo: não vai apagar esse fogo, não vamos deixar apagar esse fogo. Ainda haverá. E eu quero dizer uma coisa nesta noite, não vou nem fechar os olhos para profetizar. Essa é aquela profecia de olhos abertos. O Espírito do Senhor, que não mente, me disse nesta manhã que um grande avivamento virá para a nossa igreja em Araçatuba. Que Ele está levantando uns guerreiros que estão clamando por este avivamento. E Ele vai atender este pedido. Oh, aleluia! Xarabacamanamachori andaramanai. Aleluia! 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 Nós ainda vamos ver grandes coisas de Deus aqui, meu irmão. Te prepare lá na tua congregação, porque você vai ver grandes coisas de Deus acontecendo lá. Aleluia! Fique em pé, por favor. Andarabagama namashori andarai. Etereve kabata kachuri andegamanagasai. Aleluia. 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 Espírito Santo, não vai embora, por favor. Oh, Espírito Santo, não vai embora. Não nos deixa, por favor. Fica, Espírito Santo, fica. Fica aqui, Senhor, por favor. Oh, fica. Oh, fica. Andamagachui andaraia. Andarabagabachori andarabagamana. Indarabalabachuri andarabagabalaba. Imanabagabachori andarabagamana. Ah, Senhor. Oh, Senhor. Fica, Senhor, fica com a gente. Fica aqui com a gente, Senhor, por favor. Ajuda-nos. Oh, ajuda-nos. Oh, ajuda-nos, por favor, Senhor. Oh, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Oh, ajuda-nos, por favor. Aleluia. 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 Fica, Senhor, já se faz tarde. Tem
meu coração para pousar. Faz em mim morar da permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra das noites se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me, ajuda-me ao céu chegar. Fica, Senhor. Vamos servir ao Senhor, não importa aquilo que vem de nós. É o maior triunfo de Deus para toda a humanidade, porque pela cruz queremos enquadrar nas bênçãos de Deus. Nós precisamos abraçar a Deus como Ele é e amar os seus mandamentos.